Olá pessoal, Bernardo aqui para Papizarco. Bom pessoal, quem me conhece sabe das coisas que eu gosto bastante a respeito de política, direitos, e como eu estou imigrante aqui em Portugal, existem algumas coisas que impactam diretamente aí a vida, né, do imigrante. Recentemente, né, a gente fala recentemente porque foi dentro desse espaço de ano aí, saiu a residência da CPLP. E ela ajudou muito, né? Lembrando que o CPLP é os países que falam a língua portuguesa. Então, não somente o Brasil, mas como eu falo, a maioria do público brasileiro. E o que isso impactou? Foi uma residência que beneficiou mais de 150 mil pessoas, né? Pelas estatísticas que a gente vê nos jornais aqui, liberados e tudo mais. Porém, agora a União Europeia ela está colocando em xeque essa residência, dizendo que ela não cumpre as exigências dos acordos que há dentro do espaço Schengen, no caso. O que isso na prática acontece? Um exemplo prático, né? Todo imigrante que vem para cá, ele espera ter a sua documentação, a sua residência, para que ele possa se beneficiar de passeios, né? De visitar outros países e tudo mais. E isso acaba impactando diretamente aqui o imigrante. Hoje, na prática, está acontecendo a seguinte situação. Muitos vêm para cá, que conhecer a Torre Eiffel, por exemplo, na França. Vou citar esse exemplo porque é o que eu mais vejo, né, de pessoas que eu converso, enfim, que têm esse desejo. A França hoje está bloqueando, né, a entrada de pessoas que estão com essa residência CPLP. Tá? Então, esse é um exemplo. E por que eu falei dessa questão política, né, de direitos? Aqui em Portugal, vamos comparar aí ao Brasil, sempre comparando ao Brasil, está o partido PS, que é o Partido Socialista, tá? Esse Partido Socialista ele está há um bom tempo no poder, alguns anos, algumas eleições eles já estão no poder, e tem um movimento muito forte para o Chega, né? Que é o partido de extrema direita entrar no poder, né? Com o Ventura. O Ventura é o principal nome, né? Ele é o presidente do partido, mas ele é o principal nome. Entre nós aqui, brasileiros que estamos aqui, que conhecemos e começamos a conhecer a política daqui, ele é comparado ao Bolsonaro lá no Brasil, tá? Ele é comparado ao Bolsonaro. Mas o que acontece? O Chega se posicionou, né? Sempre se posicionou a respeito da residência da CPLP. E tem um vídeo deles no próprio canal deles no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês verem esse vídeo. É um vídeo curto, de 3 minutos, e depois eu vou fazer comentários, né, em cima desse vídeo para que vocês entendam essa questão. Fique claro, né, essa postura do Chega e o que isso pode impactar na vida do imigrante caso o Chega entre ao poder, tá bom? O grupo parlamentar do Chega decidiu deixar clara a posição que já tinha sido anunciada há uns meses sobre o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Primeiro a gente precisa entender a timeline do assunto, tá? Esse vídeo está no canal do YouTube do Chega, ele foi gravado no dia 3 de outubro de 2023. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de outubro de 2023. Quando ele fala no final de semana que se passou, tá? Anteriormente a esse. Teve aí a questão da União Europeia se posicionar a respeito da residência CPLP. Mas como eu já falei, os brasileiros que estão indo viajar já estão percebendo isso desde antes disso. Lembram-se todos que na altura o Chega foi o único partido a dizer que este acordo trazia não poucos problemas e muitos perigos para Portugal e para a União Europeia. Sim, pessoal, sobre a questão da rigorosidade da CPLP, o que o Ventura comenta aqui faz sentido, tá? Faz sentido. Eu que fiz todo o processo de pedido de visto de estudo, sei, e quem faz esse processo de pedido de visto, independente se é um visto de estudo, ou visto de aposentado, ou visto de empreendedor, ou qualquer outro visto, tá? Sabe que é uma burocracia enorme, né? Muitos papéis, muitos documentos, muita comprovação para que você possa poder vir a Portugal com um interesse específico, tá? No meu caso foi estudar, tá? Por conta disso eu tenho a residência aqui. Então, quem está aqui com uma manifestação de interesse acionada lá no site, né, do CEF,
e ele pode automaticamente pedir a residência CPLP, lembrando que o processo é digital, pessoal, o processo é totalmente digital. Então, assim, eles fazem uma verificação documental, pelo que a gente notou e pelo grande volume e velocidade que foi feito de uma forma muito abrupta, eu não posso afirmar a você se foi feito de uma forma bem detalhada ou se foi feito de uma forma simplesmente assim, a pessoa, por exemplo, o contrato de trabalho subiu o arquivo lá no site do CEF e simplesmente o fato de estar lá um documento, eles, não, então documento contrato de trabalho, check, tipo, já deu ok, ou eles efetivamente abriram o documento, verificaram a veracidade do documento e tudo mais. O que eu noto é que pela característica do CEF aqui, pela demora dos processos aqui, de uma residência normal, processo normal, é quase que humanamente possível, né, de que isso foi feito tão detalhadamente. Então, abre aí um alerta, digamos assim, 150 mil pessoas num espaço de tempo muito curto conseguiu uma residência. Então, nesse ponto, o que o Ventura falou faz sentido, faz todo sentido, tá? O Sr. Primeiro-Ministro apelidou-nos de racistas, de extremistas e de que o futuro estava aqui, neste acordo. No fim de semana, a Comissão Europeia iniciou finalmente um procedimento contra Portugal, uma vez que se verifica, sem margem para dúvidas, a infração das regras comunitárias em matéria de entrada de estrangeiros ou de países terceiros no espaço da União Europeia. Este acordo foi desde sempre um disparate e um louco. Este acordo dizia basicamente que qualquer pessoa da CPLP podia entrar em Portugal desde que assumisse estar à procura de emprego ou de trabalho. Um ano, e durante um ano teria o apoio da proteção da segurança social, o acesso a serviços de saúde, de educação e a outros. Deixava de ser necessária qualquer autorização de entrada, qualquer visto de entrada com motivo específico ou qualquer limitação. O cidadão diria simplesmente que vem e que vem procurar trabalho. E assim estaria durante um ano. Não era preciso ser nenhum gênio para perceber que estas regras colocariam gravemente em causa o espaço Schengen e a livre circulação de cidadãos europeus. Sim, pessoal, essa questão que ele comenta que não há necessidade de visto é fato, né? O Brasil com Portugal tem um acordo onde não é necessário visto de turismo, alguma coisa assim. O próprio passaporte do Brasil já serve como um visto turístico, digamos, né? Então ali não precisa ter um motivo de entrada específico. Então ele entrou aqui com um visto de um turista, né? Como turista, não precisa do visto, né? Então veio como turista e aqui, sendo de um país de língua portuguesa, ele faz a solicitação da CPLP, né? Da residência da CPLP. Só que lembrando, né, que a linha de corte da CPLP foi dia 30, para quem fez a manifestação até dia 31 de dezembro de 2022. Porém, a gente sabe que teve relatos de pessoas que fizeram já em 2023 que conseguiram também. Daí não se sabe se é algum bug, né, algum erro do sistema, ou se realmente não tinha nenhum tipo de filtro no sistema até aquele determinado momento e aí essas pessoas foram beneficiadas. O que se sabe é que logo após ali umas 2 semanas, né, tal, ali em janeiro, meados de janeiro, já começou a se perceber que as pessoas não estavam mais conseguindo essa residência CPLP, aqueles que estavam entrando em 2023. Então, talvez aí o CEF fez um rearranjo no seu sistema e tal, e houve aí esse bloqueio. Mas muitas pessoas foram beneficiadas a isso. Então, só enfatizando, o que o Ventura falou faz sentido, novamente no sentido de que não precisa de um visto, né? Os países de acordo de língua portuguesa, muitos têm, podem vir para cá fazer turismo e aí depois fazer a solicitação do visto, ou melhor, da residência CPLP. Foi para isso que alertámos, tendo sido o único partido, sublinho, tendo sido o único partido que procurou inviabilizar que este acordo e estas normas entrassem em vigor. Quando o Ventura fala, né, o
Chega foi o único partido, ele sublinhou e enfatiza o fato de que o Chega foi o único partido a se posicionar contra a residência da CPLP, no meu ponto de vista, né? Lembrando que aqui é um comentário do meu ponto de vista sobre o assunto. Eu acho um equívoco, né? Bloquear algo que possa beneficiar as pessoas que estão numa fila de espera, né? Quem está aqui sabe, manifestação de interesse, elas demoram por volta de 2 anos para ser resolvida, digamos assim. Basicamente, você entra com a manifestação via site CEF, espera um ano e 2, 3 meses para que ela seja aceite. O que é o aceite? O CEF ir lá, olhar os seus documentos, se debruçar sobre aquilo, verificar, não, está aceito, está correto o que você colocou no site, está tudo certo. Agora a gente vai abrir vaga para que você possa agendar a entrevista ou a entrega dos documentos, tá? Para como aquilo que você colocou no site, comprovar que de fato você tem aquilo. E mais essa espera demora mais 8, 9, 10 meses ali para que você tenha uma vaga no CEF para fazer o agendamento da sua entrevista. Então demora aí numa timeline 2 anos. Então a posição do Ventura, enfim, do Chega, de não querer, eu acho equívoco a forma com que ele colocou. Talvez não querer no formato que está pode até fazer sentido. Agora, não querer que tenha o benefício de que beneficie essas pessoas que estão na fila de espera dos países de língua portuguesa, no caso, os países que têm muitos acordos bilaterais, eu acho um equívoco, tá? Então, nesse ponto, eu discordo plenamente do que ele está dizendo, né? Ser contra a CPLP, eu acho que não faz sentido. Faz sentido, talvez, revisar a burocracia que se há, dar mais celeridade e mais garantias, né? Revisar os acordos com o espaço Schengen, ver quais são os documentos necessários, enfim, o que é preciso para que seja administrativamente correto, e aí sim aplicar da forma que é. Mas ser contra algo que beneficia o imigrante que já está numa longa fila de espera, eu acho totalmente errado, equivocado. Agora a Comissão Europeia vem dizer que elas violam o direito comunitário e o seu Ministro da Administração Interna, de forma constrangida, diz que tem a convicção de que as regras estão em harmonia com o direito comunitário. Sabe bem que não estão e sabe bem que este é um número político do Governo para aumentar a população nacional de forma artificial, procurar suprir necessidades de trabalho e procurar abrir as portas a uma comunidade que pode ascender a 300 milhões de seres humanos, quando Portugal não tem objetivamente condições para o fazer. Pessoal, e esse ponto que ele fala da população de 300 milhões de pessoas, também é outro ponto que faz sentido no meu ponto de vista. O que ele quer dizer? Que fazendo um levantamento dos países que têm acordo pela CPLP, que falam a língua portuguesa, ele faz um levantamento possivelmente pela máxima, né? Então, assim, somando toda a população dos países e tal, se fossem todos virem para cá. Por que eu falo que é todas? Porque isso é um dado importante e poucas pessoas param para refletir sobre isso, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes. 10 milhões. Saiu noticiado que de imigrantes com residência legal está em 900 mil habitantes. Né? Quase 1 milhão, quase 10% da população de Portugal são imigrantes residentes. Só estão sendo considerados os residentes legais, os que possuem uma residência legal. Fora os imigrantes que estão no processo digamos assim, de regularização, que estão com manifestação de interesse, aqueles que são turistas, enfim, os irregulares têm que ser contabilizados também. Mas então, assim, 10% da população, a gente está falando de 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Só o Brasil. Imagina só, ele está considerando a máxima porque é 200 milhões de habitantes, 220 no Brasil, mais os outros países, né, Cabo Verde, enfim. Somando tudo, a possibilidade de imigração dessas pessoas para cá, sem realmente ter um visto, se torna inviável, é totalmente inviável. O que eu não concordo é essa visão dele artificial e tal. Porque assim, Portugal, na sua base econômica, ela está voltada a pequenas e médias empresas, que são basicamente 98% das empresas são pequenas ou médias, né?
e está muito atrelada à parte de serviços, a parte de serviços, porque é um país turístico. Portugal é um país costeiro, é um país extremamente turístico, né? Lembrando, ele está na costa aqui do oceano. Então o que acontece? Os países, Alemanha, França, enfim, que estão mais para dentro, Itália, enfim, o que acontece? No verão eles vêm todos para cá, então aumenta a população, enfim. Portugal é um país basicamente turística, tá? O turismo aqui é a grande massa que move muito a parte, eu não sei dizer o dado, né, de quantos por cento, digamos assim, seria a fatia do turismo, mas o que eu posso dizer é claramente que Portugal é um país extremamente turístico e que as indústrias aqui são pequenas ou médias, a grande maioria são familiares, tá? Existem umas grandes, mas como eu falei, 98%, então 2% são empresas que são de fora, ou multinacionais, enfim, tudo mais. Então assim, artificial não é. Precisa de imigrante? Precisa, de fato, porque hoje os postos de trabalho para o imigrante vão ser ocupados na sua base da pirâmide, né? São aqueles empregos que o natural, o português natural daqui não aceita fazer. Óbvio, existem sim, e é fato, os imigrantes estão ocupando também cargos e posições especialistas, de extrema capacidade também, é fato. Um exemplo que eu dou claramente, que eu vejo um movimento muito forte e o mercado está extremamente ascendente, não só em Portugal, em todo o mundo, é a área de TI, né? A área de TI aqui é absurdamente ocupada por pessoas de fora do país, né? Existem, sim, escolas, universidades aqui, mas não supre a necessidade que se tem dessa área. Então é um exemplo que os imigrantes de fora vêm para ocupar cargos especialistas, com salários muito bons, por sinal. Então assim, essa parte do Ventura ali, ele foi correto em falar do potencial de imigrantes vindo para cá, de que o país não consegue suprir, fato, o país territorialmente falando, não consegue suprir toda essa necessidade, porém, artificialmente não concordo, porque realmente não é artificial, é evidência, precisa sim de imigrante aqui. Por isso mesmo, e após a decisão da Comissão Europeia de instaurar um processo a Portugal sobre esta matéria, o Grupo Parlamentar do Chega decidiu dar entrada com um pedido de revogação ao acordo da CPLP, que esperemos possa ser discutido no Parlamento no mais breve prazo possível. Este acordo tem de ser refeito e reconstruído. Portugal precisa de uma imigração controlada, precisa de imigração regulada e de uma imigração que dê condições humanas àqueles que chegam. Não de um território sem portas e sem janelas, onde todos entram de qualquer maneira e onde ninguém tem condições para estar ou para se sustentar. Este acordo viola gravemente as nossas normas de identidade europeia e as normas do Acordo de Schengen. É nulo ou inexistente, mas mesmo por prudência, o Chega entregará na Assembleia da República um pedido para que seja revogado no mais breve prazo possível, chamando o Sr. Ministro da Administração Interna ao Parlamento com caráter de urgência para que possa discutir precisamente esta questão. Muito obrigado. Bom, pessoal, e aí? E você? O que você acha a respeito dessa residência da CPLP? Acha que ainda é vantajoso fazer? Não é vantajoso? Tem aí o risco, óbvio, naturalmente eu vou estar acompanhando de perto qualquer novidade a respeito do assunto. Eu com certeza vou publicar aqui para vocês no YouTube ou no meu Instagram. Então já aproveito, né? Não deixe lá de seguir, né? No Instagram @papodesarco e também curtir, comentar, compartilhar aí a respeito desse vídeo. Obviamente, se você gostou, tá bom? Deixe seus comentários, qualquer dúvida a gente está aí disponível para poder ajudá-los, tá? Forte abraço, sucesso!